Shalom, queridos, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, que o poder, o amor do Senhor faça toda a diferença, que essa devocional possa nos fazer refletir sobre a verdadeira intenção do Senhor a nos chamarmos como os discípulos, amém? E o versículo de hoje está em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Somente até aqui. Nós sempre falamos muito da vontade do Senhor, daquilo que é agradável ao Senhor e que a vontade do Senhor é sempre boa. Mas será que nós estamos dispostos a nos moldar segundo aquilo que Ele diz e não a esse mundo? Renovação de mente, mudanças de atitude. É isso que o Evangelho nos desafia todos os dias, é não termos pecado de estimação, abrir mão daquelas coisas que nós acreditamos como certas pela vontade do Senhor, aquelas coisas que nós gostamos e não conseguimos largar, a não ser com um propósito muito grande de sermos discípulos do Senhor. Nós temos que nos moldar ao Senhor e não aquilo que nos dá uma zona de conforto. Olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo. E este mundo, ele fala muito a respeito do nosso ego, daquilo que nós queremos, daquilo que nós moldamos como certo, fala a respeito de um bem-estar. Só que nós temos que lembrar que nós não somos desse mundo, que nós somos cidadãos do céu. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que desagradar aos padrões do mundo e fazer o quê? Renovar a nossa mente. Aí sim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, quando fizermos o quê? Deixarmos de lado, pagarmos o preço por abrir mão dos nossos pecados, aqueles que nos fazem bem, porque de repente pode nos trazer um bem, como eu disse, momentâneo, mas não para a vida eterna. Para sermos discípulos do Senhor e experimentar essa perfeita vontade dele, abra mão, temos que abrir mão daquilo que é momentâneo por algo que vem além disso, pela nossa eternidade com o Papai. Nós devemos pagar o preço da inimizade com esse mundo. Muitas vezes nós vamos passar por chatos, vamos passar por pessoas não muito interessantes, porque nós não somos mais risadinhas, nós não entramos mais em rodinhas, em fofocas, nós nos colocamos à parte de tudo aquilo que pode ferir as pessoas e pode ferir ao nosso Espírito Santo. Então nós fugimos dessas coisas. Nós precisamos pagar o preço de fazer uma escolha apropriada com aquilo que o Senhor espera de um cristão, de um discípulo. Porque eu falar que sou cristã, que sou discípulo do Senhor Jesus, mas continuar com uma mentalidade mundana, com um jeito vil de viver, vivendo de qualquer forma, isso não é interessante. Tem muitas coisas que eu acredito ainda ser certo. Assim, eu quero acreditar porque é o que o meu corpo pede. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que eu tenho que ser transformada na minha mente, renovada. Eu vejo que o meu ego, ele tem que ser diminuído e muito para que o Senhor venha a crescer. Não é o que eu acredito ser certo, é o que a Bíblia fala que é certo. E se eu sou cristã, assim deve ser. Eu tenho outras possibilidades, por exemplo, de não ser cristã e pagar o preço pela minha escolha. Mas se eu quero a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que viver conforme aquilo que Deus chama para que eu viva. De outra forma, eu vou me enganar, talvez eu vá até me frustrar, vou colocar a culpa em igreja, em pastor, em liderança, quando na realidade quem não quis se colocar no padrão do Senhor fui eu.
Eu já vi pessoas falarem assim, eu sou rebelde. Dentro da rebeldia, não existe uma vida com Deus, né? A gente sempre aprende isso desde novinho no Evangelho, que assim, a obediência é melhor do que o sacrifício, né? Que se nós não aprendermos a obedecer, isso é o beabá, né? É o abecedário do crente, é obedecer, né? Não tem como você continuar na rebeldia e acreditar que está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí nós brincamos de ser crentes, né? E o pior disso é que muitos de nós ainda acreditamos que estamos andando com Jesus e queremos converter as pessoas. Eu sempre falo que o Espírito Santo convence, o testemunho arrasta as pessoas. Não adianta você ter jeitinho de crente, sabe? Você tem que ter uma vida transformada, moldada, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí sim, nós vamos arrastar multidões e vamos principalmente alcançar o nosso objetivo, que é ir morar no céu. Amém? Que Deus te abençoe de forma rica, poderosa e sobrenatural.